Fala, primeirão. Bom dia pra você. Boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula, mas queria dizer que você é muito bem-vindo a mais uma aula de física. Essa aula é a aula destinada à semana do dia 11 ao dia 15 de outubro de 2021. Infelizmente, ainda nos encontramos no ensino remoto emergencial, mas sinceramente, eu espero que essa seja a nossa última aula nessa modalidade de ensino, que a gente próxima semana já possa estar voltando ao ensino presencial, seja no modo híbrido ou totalmente, né? Não vejo a hora de conhecê-los pessoalmente, de realmente ensiná-los a física de maneira mais satisfatória, estando na real com vocês. Galera, por enquanto, o que temos para hoje é exercitar o conteúdo da aula anterior, tá bom? Então hoje eu vou resolver com vocês 3 questões do livro didático. Questão 8, como vocês estão vendo aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. É exercício sobre gravitação. Questão 8 e questão 9 da página 167 e a questão 14 da página 169. Prometo ser curto, conciso, claro. Se restar alguma dúvida, você pode me procurar no privado do WhatsApp, tá bem? Mas vamos lá, sem mais demora, já para a questão 8 da página 167. Peço que você acompanhe a leitura. Vamos interpretar juntos a questão, tá bem? Com base na nossa aula anterior, deixa eu levar você aqui lá para o Google Classroom. Sem entrar na sua sala. Se a gente puder filtrar só física aqui, ó. Você já vai ter aqui no sistema do Classroom o quadro da aula virtual, onde eu pude ensinar sobre a definição do que é gravitação, a parte da física que estuda o movimento dos corpos celestes e quem causa esse movimento, que é a força de atração gravitacional. Então, a gente estudou um pouquinho da história da gravitação, aqui fazendo só uma rápida recapitulação da nossa última aula, tá bom? Um pouco da história da gravitação. A gente estudou Cláudio Ptolomeu, que veio com o modelo geocêntrico, Nicolau Copérnico, que veio com o modelo heliocêntrico, Galileu Galilei, que teve grandes contribuições com relação a descobertas de planetas, de satélites, né? E depois veio Kepler e Bray. Aí nós vimos as leis de Kepler, famosas leis de Kepler. Mas como ele não construiu isso sozinho, eu gosto sempre de chamar leis de Kepler e Bray. Primeira lei de Bray, de Kepler e Bray, a lei das órbitas, diz que os planetas orbitam ao redor do Sol em órbitas elípticas, não são circulares, na qual o Sol está em um dos focos. A segunda lei é a lei das áreas. Essa lei aí nos diz que um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. A área que o raio vetou de um planeta, o raio do planeta, a distância dele até o Sol, varre, é proporcional, diretamente proporcional ao tempo. A gente viu isso na última aula. Tente assistir se você não assistiu. E vimos também a terceira lei de Kepler, que é a única que envolve um cálculo mais elaborado, né? A lei dos períodos, aquela que nos diz que se a gente dividir o raio ao cubo sobre o período ao quadrado de um planeta, isso dá sempre uma constante. Essa constante é a constante de Kepler, né? Para os planetas, ela é a mesma sempre. Então dá para a gente relacionar um planeta com o outro. E é isso que a gente vai fazer nas questões da aula de hoje, tá bom? Em uma das questões. E por fim, a lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton. Ele que veio descobrindo e determinando a fórmula até aí, ó. A gente vê que a força atrativa gravitacional de um corpo puxando o outro
seja do Sol puxando os planetas, seja da Terra puxando a Lua, toda vida que um corpo orbita ao redor de outro, é porque essa força está agindo. A força de atração gravitacional, ela é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos que se atraem e inversamente proporcional ao quadrado da distância deles, a distância entre eles. A gente viu isso aí na última aula, de forma muito rápida, e hoje a gente vai fixar esse conhecimento. Então vamos lá? Se você não assistiu, tem o link aqui, ó, para você assistir novamente essa aula, tá bom? Tá no Classroom, mas vamos para a aula de hoje. Acompanhe a leitura da questão. Questão 8 da página 167, ela fala assim: o esquema representa a trajetória elíptica de um planeta ao redor do Sol. Está explicando a figura para você. Determine, olha o comando da questão. Determine e justifique em qual dos pontos A, B, C ou D a velocidade desse planeta é máxima e em qual é mínima. Então ele está querendo saber de você se você entende bem a segunda lei de Kepler, aquela que diz que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Isso quer dizer, a gente viu na última aula, a conclusão que a gente tira dela é que a gente até simulou isso num aplicativo. Foi muito, como é que eu posso dizer, muito produtivo, né? Muito esclarecedor o aplicativo que a gente usou para poder simular essas leis de Kepler. O seguinte, você deve lembrar que existem dois pontos muito importantes da órbita elíptica desse planeta. Um ponto que é aquele mais perto do Sol, esse ponto B, eu já vou marcar ele aqui. Esse ponto B, ele é chamado de periélio, né? Ele é chamado de perto, hélio, que vem do grego, que quer dizer Sol. Periélio. Nesse ponto que mais se aproxima do Sol, o Sol puxa o planeta com a maior força gravitacional. A gente viu na última aula que a força de atração gravitacional depende inversamente do quadrado da distância. Isso significa que quanto menor a distância, maior a força de atração gravitacional. São inversamente proporcionais. Então, perto do Sol, menor distância do planeta ao Sol, maior puxão do Sol. Então, o planeta gira mais rápido. Então, esse ponto é o ponto de maior velocidade orbital. Então, a gente vai colocar que perto do Sol, no periélio, é o ponto onde o planeta se encontra com a máxima velocidade. E aqui, no ponto mais afastado do Sol, nesse ponto A, esse ponto A, que se chama afélio, afastado do Sol, afélio, certo? Como é o ponto de maior distância até o Sol, novamente, quanto maior a distância, o raciocínio é inverso agora, né? Inversamente proporcional. Quanto maior a distância até o Sol, menor é a força atrativa gravitacional dele. Então, se ele puxa menos, a velocidade orbital do planeta é menor. Puxão forte, máxima velocidade. Puxão fraco, mínima velocidade. Tá bom? Então, vamos escrever isso. A gente pode escrever assim.
a velocidade será máxima no ponto B e mínima no ponto A. Beleza? Justificando, ele pede duas coisas. Determine onde a velocidade é máxima e onde é mínima. Feito. E justifique. Então, a gente vai agora aqui do outro lado justificar. Pois a força atrativa do Sol é inversamente proporcional deixa eu afastar um pouquinho aqui. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? Depois eu organizo direitinho e salvo em PDF lá o quadro para vocês. Vamos para a próxima questão. Acompanhe a leitura. A questão fala assim. O raio médio da órbita de Saturno em torno do Sol é cerca de 9,6 vezes maior do que o raio médio da órbita da Terra. Primeira informação. Eu vou tentar traduzir isso numa equação, tá bom? Então, observa. Se a gente chamar o raio da Terra de R, raio da Terra. Não, se a gente chamar de X, vamos chamar de X. O raio da Terra é X. Ele está dizendo que o raio da órbita de Saturno é 9,6 vezes maior do que o da Terra. Então, a gente vai botar aqui, raio de Saturno, a distância de Saturno até o Sol. Raio de Saturno vai ser igual a 9,6 raio da Terra. 9,6 vezes mais. 9,6 vezes maior. Bingo! Desculpa aí, galera. Como eu odeio essas aulas à distância. Então vem o comando da questão. Determine em anos terrestres o período de revolução de Saturno. Qual é o tempo que o planeta Saturno demora para dar uma volta ao redor do Sol? A gente sabe o da Terra. A Terra demora 1 ano para dar uma volta ao redor do Sol. Ele está perguntando de Saturno.
né? Qual o período de Saturno. Então a gente vai botar aqui, ó, mais algumas informações. O período da Terra é 1 ano. O período de Saturno estamos querendo encontrar, né? Então agora a gente vai resolver a questão com base nisso e, claro, com base em uma das leis de Kepler. Você já sabe qual é? Né? Falou de raio, falou de período, a gente corre para a terceira lei de Kepler, aquela que fala assim: raio ao cubo dividido pelo período ao quadrado, isso dá uma constante. Uma constante. Tá? Que é a mesma constante que do outro planeta. Se eu fizer raio ao cubo sobre período ao quadrado do outro planeta. Então, se eu fizer isso para o planeta Terra, raio da Terra ao cubo sobre o período da Terra ao quadrado. Isso tem que ser igual a raio de Saturno ao cubo sobre o período de Saturno ao quadrado. Entendem? Se é a mesma constante, se essa razão, essa proporção aí é a mesma constante, a gente pode igualar os dois. Então eu posso muito bem tirar a constante da parada aqui, ó. Já que isso é o mesmo número, eu posso igualar eles dois. Fica assim. Vamos substituir os dados. Vai ficar então. Substituindo os dados, ó. Raio da Terra, a gente chamou de x, lembra? Então aqui vai ficar x ao cubo elevado a 3 sobre o período da Terra. O período da Terra é o tempo que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol. Período, certo? É tempo. Tempo de translação, 1 ano. Vamos botar aqui 1. Isso é igual raio de Saturno, agora, ó, raio de Saturno ao cubo. Raio de Saturno, disse no enunciado que era 9,6 vezes maior do que o raio da Terra. Então a gente vai botar aqui 9,6 vezes o raio da Terra, que a gente chamou de x. A gente podia até chamar aqui, ó, o raio de Saturno é 9,6 vezes o raio da Terra, e o raio da Terra a gente chamou de x. Então a gente pode muito bem tirar esse raio da Terra e colocar um x no lugar, né? A gente chamou ele de x, 9,6x é o raio de Saturno. Lembrem, isso está ao cubo sobre, e aí essa letra vai sobrar. Período de Saturno ao quadrado. A gente tem que achar ela. Qual o período de Saturno? Beleza? Vamos prosseguir. O que a gente vai fazer agora? A gente vai distribuir essa potência que está aqui para o 9,6 e para o x. A gente vai distribuir ela. Então vai ficar 9,6 ao cubo. Então vamos lá. Vai ficar. Repete lá o primeiro membro. X elevado a 3 sobre 1. Igual. Distribui a potência, fica 9,6 ao cubo
vezes x ao cubo sobre, repete, ó, período de Saturno ao quadrado. Período de Saturno ao quadrado. Pronto. Aí você pode perceber que tem x ao cubo de um lado e x ao cubo do outro. Você já pode cancelar, tá? Mas para ficar mais simples de você entender, de todo mundo entender, nesse momento aqui eu vou multiplicar meios pelos extremos, tá? Vou multiplicar em x, como se fosse uma regra de 3. A gente está na matemática básica, pessoal. Já acabou a física aqui. A gente já interpretou a física. A gente está na matemática básica aqui. Então, isso vai ficar meios pelos extremos. Vai ficar período de Saturno ao quadrado vezes x ao cubo. Isso é igual 9,6 ao cubo vezes x ao cubo vezes 1, né? O outro membro. 9,6 ao cubo vezes x ao cubo. Agora você vê que tem x ao cubo de um lado, x ao cubo do outro. Você pode cancelar. É a mesma coisa que passar ele para baixo. Deixar o período de Saturno sozinho. Vai ficar assim, ó. O período de Saturno você vai deixar sozinho. Passando esse x ao cubo, que está multiplicando, para o outro lado. Ele vai passar dividindo. Certo? Então vai ficar assim. Período de Saturno ao quadrado vai ser igual, ele fica sozinho. Do outro lado, o que é que a gente tem? 9,6 ao cubo vezes x ao cubo, dividido, aí tu passa o x ao cubo. Então vai ficar 9,6 ao cubo vezes x ao cubo. E o x ao cubo que estava com o período de Saturno, você passa ele dividindo, ele fica aqui embaixo. E aí fica mais claro ainda que você pode cancelar eles dois, ó. Tá? Então, o período de Saturno ao quadrado vai dar igual. Quem é que sobrou? 9,6 ao cubo. E para você descobrir essa potência que está junto do período de Saturno, passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Beleza? Então vai ficar como? Vai ficar assim. Período de Saturno é igual a raiz quadrada, tá certo? De 9,6 ao cubo. Tranquilo, pessoal? Como é que você faz essa continha na matemática? 9,6 ao cubo dentro de uma raiz quadrada. Você pode muito bem separar em duas potências. Ficaria assim, ó. Raiz quadrada de 9,6 ao quadrado vezes 9,6. Eu só fiz desmembrar o 9,6 que estava ao cubo elevado a 3, eu separei. Botei ele ao quadrado vezes ele mesmo, né? Que aí dá ao cubo. Eu só fiz separar. Por que eu fiz isso? Porque agora você pode mandar para fora da raiz esse 9,6 ao quadrado. Você pode muito bem tirar ele daqui de dentro. Porque ele tem o expoente igual ao índice da raiz, ó. Você pode tirar ele.
de dentro da raiz, coloca ele fora. Né? Afinal, raiz quadrada de 9,6 ao quadrado é 9,6. Você entende o que é raiz quadrada? Então vamos retirar, deixando apenas um deles dentro da raiz, o que sobrou. Então vai ficar 9,6 vezes raiz quadrada de 9,6. Ok? Então agora é só você tirar essa raiz quadrada. Estamos chegando no resultado final. O período de Saturno vai ser igual a 9,6 vezes raiz quadrada de 9,6. Vamos lá. Raiz quadrada de 9,6. 3,098, olha só. Aproximadamente 3,1. 3,09 é aproximadamente 3,1. 3,1. A gente multiplica pelo 9,6. A gente já encontra, então, o período em anos de Saturno. Quanto tempo o planeta Saturno demora para dar uma volta ao redor do Sol? 3,1 vezes 9,6. Vamos lá. Vezes 9,6. Dá 29,74. Quase 30 anos, olha só. A gente vai aproximar. A gente vai estar aproximadamente 30 anos. Então vai ficar assim. Período de Saturno vai dar aproximadamente 30 anos. Né? Porque deu 29,7. Arredondando para mais, fica quase 30. Beleza? Então deixa eu colocar uma moldura aqui na resposta. Aproximadamente 30 anos. Tranquilo? Então, recapitulando, pessoal. A gente interpretou o enunciado chamando o raio da Terra, a distância do planeta Terra até o Sol, de x, porque ele deu a informação de que a distância de Saturno até o Sol, o raio de Saturno, era 9,6 vezes maior do que o da Terra. A gente chamou o da Terra de x, então o raio de Saturno, 9,6x. E aí, como o período da Terra a gente sabe, por experiência própria, um ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol, é o período da Terra. Perguntou-se qual é o período de Saturno. Usamos a terceira lei de Kepler. Tranquilo? Foi só matemática básica daí em diante. Vamos para a próxima, finalizando já nossa aula. A questão fala assim. Acompanha aí. Em certo sistema planetário, alinham-se, em dado momento, um planeta, um asteroide e um satélite. Estão alinhados 3 corpos celestes, um planeta, um asteroide e um satélite. Vocês estão vendo aí, P de planeta, A de asteroide, S de satélite. Estão alinhados. No desenho tem a proporção das distâncias, vocês estão vendo? A distância do planeta até o asteroide é 9 vezes o raio do planeta. Ele chamou o raio do planeta de R. Então, cabe 9 planetas aí dentro. Até o asteroide. Do planeta até o asteroide. E do asteroide até o satélite, são 3 vezes o tamanho do planeta. 3 vezes R. Tranquilo? Essas são as distâncias. Vamos para o comando da questão. Ele ainda dá alguns dados. Sabe-se que a massa do planeta é 1000 vezes a massa do satélite e o raio do satélite é muito menor do que o do planeta.
Quando ele diz isso, é para a gente desconsiderar o raio do satélite. É muito menor do que o do planeta. Como se nem existisse, como se fosse só um pontinho. Aí ele pede, determine a razão. O que é razão? Na matemática, razão é sinônimo de divisão. Determine a divisão entre as intensidades das forças gravitacionais exercidas pelo planeta e pelo satélite em quem? Sobre o asteroide, tá? Pessoal, a gente viu que corpos que têm massa são capazes de se atrair, como o Sol atraindo os planetas. Nesse caso, ele está pedindo o seguinte da gente: o planeta vai atrair o satélite com essa força. Força do planeta no asteroide. No satélite não, né? O planeta vai atrair o satélite também, mas ele está querendo em relação ao asteroide. Olha o comando. Determine a razão, a divisão entre a intensidade das forças gravitacionais exercida pelo planeta e pelo satélite sobre o asteroide. Então ele está querendo saber a divisão dessa força que o planeta puxa o asteroide por essa outra força, que é a força com que o satélite puxa o asteroide. Certo? Então aqui a gente tem uma guerra entre duas forças. Para a esquerda, o planeta puxando o asteroide. Para a direita, o satélite puxando o asteroide. A gente vai colocar essas duas na equação da lei da gravitação de Newton e dividir elas duas. Então vem comigo. Lembrando, cadê a fórmula da gravitação de Newton? A fórmula é a seguinte: força gravitacional é igual a G, a constante da gravitação, vezes a massa de um, vezes a massa do outro, dividido pela distância entre eles ao quadrado. É isso, pessoal. Só que a gente vai fazer isso para os dois. Planeta puxando asteroide, planeta e asteroide. Depois, satélite puxando asteroide. Satélite e asteroide. Aí a gente divide os dois. De boa? Vamos então para o primeiro. Vamos lá. Eu vou colocar assim. Força do planeta puxando o asteroide. Força PA vai ser igual a G vezes massa do planeta vezes massa do asteroide sobre a distância deles ao quadrado. Qual é a distância do planeta ao asteroide? Ó? É 9R. Ó. Então a gente vai botar esse 9R ao quadrado. Tranquilo? Essa é a força com que o planeta puxa o asteroide. Deixa eu ver se ele deu mais alguma informação que a gente pode substituir. Deu, ó. A massa do planeta é 1000 vezes a massa do satélite. Então, onde tem aqui massa do planeta, a gente pode botar 1000 massa do satélite. Então, vou apagar ela e botar 10 elevado a 3. 1000 massa do satélite. Tranquilo? Guarda isso aí. Agora a gente vai para a força. A gente vai calcular agora a força com que o satélite puxa o asteroide. Força SA. Essa força aqui, ó. A força com que o satélite está puxando o asteroide.
Vamos lá, colocando na lei da gravitação de Newton. G, constante da gravitação, vezes massa do satélite, vezes massa do asteroide, sobre a distância entre eles, ao quadrado. A distância do satélite ao asteroide, ó, é 3R. Então, a gente vai botar 3R, tudo isso ao quadrado. Não esqueça do parêntese, porque senão essa potência fica só para o R. Na verdade, é para o 3R todinho, que é a distância entre os corpos. E aí ele pede para a gente fazer o quê? A razão. Determine a razão. Determine a divisão. Bem aqui, ó. A gente vai dividir essas duas forças. Tá? Então vai ficar assim. Força do planeta puxando o asteroide dividido pela força do satélite puxando o asteroide. Isso vai dar igual. Aí eu vou botar as duas frações aqui. Essa primeira fração, vou até copiar ela. Colocar ela aqui. Beleza? E a força do satélite puxando o asteroide está aqui. Vou colocar ela aqui embaixo. Pronto. Nós estamos dividindo as duas forças. Apareceu um bocado de letra que podem ser canceladas. Como é que a gente divide duas frações, pessoal? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Essa é a regra da matemática. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Igual. Repete a primeira. Então, vamos repetir essa daqui. Repete ela. Multiplica. Pelo inverso da de baixo. Então, esse 3R ao quadrado vai parar lá em cima. Três R ao quadrado. Vai parar em cima. E esse G, massa do satélite, massa do asteroide, vai parar aqui embaixo. G vezes massa do satélite vezes massa do asteroide. Aí você já observa que pode cancelar um bocado de coisa. Cancela o G de cima com o G de baixo. Massa do satélite de cima com massa do satélite de baixo. Massa do asteroide de cima com a de baixo. Acaba sobrando só isso aí, ó. 3R ao quadrado sobre 9R ao quadrado. Vamos ajeitar. Quando a gente pega e divide a força que o planeta puxa o satélite pela força com que... Satélite não, asteroide, né? Pela força com que o satélite puxa o asteroide, planeta puxa o asteroide, satélite puxa o asteroide. Tá? A gente divide, vai dar em cima 3R ao quadrado. Então, tu distribui essa potência. Distribui logo essa potência. Essa potência vai poder vir para cá e para cá. Assim como essa daqui de baixo. Tive uma ideia melhor, pessoal. Acabei de ter uma ideia melhor. Vamos logo dividir os dois.
Vai ficar assim. Em cima ficou o 3r ao quadrado. E embaixo ficou o 9r ao quadrado. Como os dois estão ao quadrado, a gente pode botar um ao quadradozão em todo mundo. Então eu posso muito bem apagar esses parênteses e esse ao quadrado, colocar ele para todo mundo. Aqui, ó. A gente acaba cancelando mais uma letra. Cancela o R de cima com o R de baixo. Fica só 3 sobre 9 ao quadrado. Ok? Aí você ainda pode simplificar. Dividir em cima e embaixo por 3. Se tu dividir em cima e embaixo por 3, acaba ficando assim, ó. 3 por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Simplificou a fração. Fica 1/3 ao quadrado. E 1/3 ao quadrado é 1/9. Então tá aqui a resposta. Determine a razão, a divisão entre as intensidades da força gravitacional exercida pelo planeta e pelo satélite sobre o asteroide. Foi isso que a gente fez. Pegamos a força do planeta puxando o asteroide, dividimos pela força do satélite puxando o asteroide, aplicando a lei da gravitação universal. Encontramos então 1/9. Deixa eu emoldurar aqui essa resposta. 1/9. Tranquilo? Resolvemos então 3 questões. Dou por finalizado. Apesar de ainda ter algumas curiosidades lá no livro didático de vocês, né, como calcular a velocidade orbital de um planeta, calcular a velocidade de escape do lançamento de satélites, né, isso tudo mais aprofundado. A gente não tem tempo para ver. Caso você tenha curiosidade, busque lá no seu livro didático. E qualquer dúvida, me procura no WhatsApp, tá bem? Vou ficando por aqui. Se cuidem. Até a próxima aula, se Deus permitir, no presencial. Tchau, tchau.